Olá, meus irmãos, amigos, você aqui de perto, você mais de longe. Quero nesta hora cumprimentá-los com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E convidando você, conforme o obreiro Ricardo já mencionou, para você fazer parte deste momento. Une-se a nós agora com seu coração inteiro, principalmente você que está necessitando de algo da parte de Deus. Neste dia pode ser o momento do teu milagre. Então é uma alegria muito grande estarmos aqui para, nesses instantes, estarmos aprendendo com a palavra de Deus. Eu quero, nesse instante, convidar você para, se você tiver perto de você o exemplar da palavra de Deus, o texto que nós estaremos meditando neste momento se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Nós vamos fazer a leitura dos versículos primeiros deste capítulo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Eu quero então proceder à leitura desse texto que diz assim: Acabe fez saber a Jezabel, que é sua mulher, sua esposa e também rainha, tudo quanto Elias havia feito. Elias aqui é o profeta, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, o profeta, a dizer-lhe: façam-me os deuses que você destruiu, como lhe aprouver, até amanhã estas horas, senão farei da tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, uma árvore, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, ou a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se a dormir debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e disse-lhe: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longe. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor. Ele disse: que faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as pedras diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. Depois do fogo, um cício tranquilo e suave.
Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e lhe diz: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Graças a Deus por esta porção da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, amigos, nós queremos meditar um pouco pensando aqui na ação da graça de Deus. Israel estava vivendo um dos momentos mais terríveis da sua história, porque eles estavam vivendo aqui o final de um período de mais de 3 anos que não chovia em Samaria, segundo também uma oração que o profeta Elias fizera. Nos 2 capítulos anteriores, nós vamos ter aqui a história deste profeta, como foi o ministério deste profeta. Para dizer, não foram tempos fáceis na vida deste profeta, foi um tempo de um ministério profético bastante desafiadores. E neste tempo, com falta de chuva, onde tudo estava seco, sem produção, é muito difícil viver um período de estiagem longa como esta. E o que nós queremos, neste momento, aprendermos aqui, é como Deus conduz a história. Nós estamos vivendo, meus queridos, um tempo de insegurança, um tempo difícil, um tempo de incertezas, quando ninguém de nós sabemos, como vai ser o dia de amanhã, como vai ser daqui a uma semana. A certeza que temos são de dias incertos, por causa desta pandemia, tudo muda, tudo está muito estranho, tudo está muito diferente, e com certeza um tempo de dificuldade para todos nós. É Covid, é hospital com as portas fechadas, não podendo mais dar atendimento por não ter espaço. É também a falta do consumo da matéria-prima para a confecção dos medicamentos. A cidade em parte fechada, perda de empregos, falta de dinheiro, ou até mesmo tem dinheiro, mas sabemos de história de pessoas que mesmo tendo dinheiro, não têm conseguido poder ser assistidos, por se tratar de um momento que atinge toda a humanidade. Um tempo de desespero, um tempo de angústia, tempos de medo, tempos de insegurança, e diante de todas estas verdades que todos nós estamos vivenciando, diante de tantas variações, nós temos somente um lugar, um ponto seguro para nós podermos olhar, para não perdermos o ânimo e também não perdermos a esperança, que é olhando para
o nosso Deus, o único que pode nos ajudar e nos socorrer neste tempo. Meus irmãos, e esse texto aqui, ele é bastante próprio, né, para a gente fazer aqui uma comparação, né, com os dias do profeta Elias, com esses nossos dias. No capítulo 19 de 1 Reis, que é o texto que nós lemos, Acabe, que era o rei, ele havia sido desafiado pelo profeta Elias, não muito tempo atrás, ele havia sido desafiado. No capítulo 17 vai nos mostrar que a rainha estava exterminando os profetas, matando os profetas. E nesta matança de profetas, o moço de Acabes, por nome de Obadias, ele cuidou de 100 profetas, e ele dividiu esse grupo de 100 em 2 grupos, escondeu numa caverna, e ele cuidou desses 100 profetas, para que não fossem mortos também. E o rei Acabe, ele pede para esse seu moço, para saírem, para procurar pastagem para os animais, para que também não morresse. E neste sair, Acabe vai para uma direção, e Obadias vai para uma outra direção, e na direção que Obadias vai, ele encontra com o profeta Elias, que sob uma ordem do Senhor, ele está saindo de Samaria, para exatamente encontrar com o rei Acabe. E houve esse encontro. Não foi um encontro muito fácil, foi um encontro de acusações. O rei Acabe, ao ver o profeta Elias, já dirigiu logo uma pergunta, uma fala dizendo: és tu o perturbador de Israel? Porque Elias também era um profeta procurado. E Elias, confrontando o rei Acabe, ele diz: eu não sou o perturbador de Israel, porém tu és o perturbador de Israel, tu e toda a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor, deixastes a palavra do Senhor, os mandamentos de Deus, e se inclinaram para o Deus Baal, virando as costas para Deus. E foi um confronto bastante difícil. E Elias, nesse confronto, logo após esse confronto, ele tem agora um outro confronto com 400 profetas falsos, profetas de Baal. E Elias então confronta com esses profetas num monte chamado, no monte onde Deus havia designado que ele fosse estar. E neste lugar, neste monte, para onde Elias foi, sob a orientação do Senhor, ele chama esses profetas para um desafio. E o desafio foi um desafio difícil, foi um desafio de prova de fogo. Estava aqui tentando lembrar o nome, é o monte, do monte onde Elias foi. E neste lugar onde eles estavam, os profetas de Baal aceitaram o desafio. E o desafio de Elias, para esses profetas que eram adoradores de Baal, era que fossem feito ali um sacrifício, fossem tomados 2 novilhos, e ambos, tanto Elias como os profetas de Baal, iriam então oferecer um altar, e o Deus que respondesse por fogo, este seria o Deus verdadeiro. E Elias disse para os profetas de Baal: como vocês são muitos,
peguem vocês primeiro o novilho, prepare o seu altar. Enquanto isto, eu vou preparar o altar que eu vou levantar ao Senhor. E nós sabemos dessa história que os profetas de Baal, depois de preparado esse altar, eles clamaram uma manhã inteira, sem nenhum resultado. Depois do meio-dia, depois que Elias, até zombando deles, disse: clamem mais alto, que pode ser que o seu Deus Baal possa estar dormindo, ou envolvido numa viagem, ou fazendo qualquer uma outra coisa importante. Clame mais alto, quem sabe eles possam ouvir vocês. E nós sabemos que o resultado deste desafio é que os profetas de Baal foram vencidos. Elias então clama ao Senhor, Deus responde a oração de Elias. E no desafio de Elias ainda foi muito mais desafiador, que Elias pediu antes dele orar, que fosse então colocado água, jogado água sobre o altar. E isso foi repetido por 3 vezes, de modo que as valhas que foram abertas em volta do altar se encheu de água. E Elias então ora, e a manifestação do Senhor foi tão forte e presente, que desceu naquele lugar, consumiu o holocausto, e ainda lambeu toda aquela água. Foram esses desafios que Acabe vai e diz à sua mulher. Então ele conta esse desafio, esses acontecimentos à rainha Jezabel, e o resultado disso foi que o Elias matou a espada e destruiu os ídolos. E ela então, muito irada, ela manda uma mensagem para o profeta Elias, e ele então, diante da ameaça que essa mulher faz, talvez Elias, poderia ter pensado que a batalha havia terminado, mas ainda não havia terminado a batalha, estava em plena ação de batalha, meus irmãos, estavam em plena luta, mas Elias parece que não tinha se dado conta, de que ainda tinha algo para ele consumar, algo para ele realizar dentro do seu ministério. E diante de situações as mais difíceis, olha o que o versículo 3 vai nos dizer. Verso 3 diz: temendo pois Elias a ameaça do versículo 2 que a rainha fez, levantou-se e foi embora. Então nós temos nesse versículo 2 sentimentos fortes manifestados na pessoa do profeta Elias. E o primeiro está bem no início do versículo 3, temendo. Olha, querido, Elias já havia enfrentado situações muito mais adversas, muito mais difíceis. Ele já havia confrontado os profetas de Baal, já havia desafiado o próprio rei Acabe, mas agora ele está fugindo de uma ameaça de morte, com medo da rainha Jezabel. E o texto diz que ele, temendo, ele então procura salvar por sua vida. E eu queria já, queridos, fazer uma pergunta para você. Que tipo de situação está causando a você, já aqui no início da palavra, que tipo de situação está causando medo em você? Talvez você possa estar respondendo: pastor Matias, você ainda está perguntando? Olha como está o mundo, olha como está esta pandemia, olha as situações dentro da minha casa, quantas famílias de luto, quantas famílias chorando, quantas famílias com medo de perder seus entes queridos. E eu creio, meus irmãos, que essa está sendo a situação de muitos neste momento. Outros chorando, outros com medo, porque não existe nenhum leito para poder internar o seu parente ou o seu familiar.
Mas olha, querido, em relação ao medo, eu queria aqui trazer uma palavra para somar e para enriquecer esta questão. O medo é algo muito terrível. Muitas vezes, o medo que chamamos e consideramos de medo, não é nem às vezes o medo, mas é simplesmente a preocupação com o problema da nossa vida. Nós vivemos situações que não temos respostas, ficamos apavorados. E o medo, muitas vezes ele é causado, por causa das circunstâncias que nós estamos vivendo. Mas o medo também, ele pode vir por uma ameaça de uma ação espiritual contra as nossas vidas. Então o medo, ele é uma verdade inegável. Não tem como nós negarmos a existência do medo. O diabo, ele usa o medo para retirar a coragem e principalmente a verdade do nosso coração. E quando uma pessoa ele é tomada pelo medo, ele perde força, ele perde a visão, ele perde a coragem de lutar, ele perde a força de enfrentamento. E geralmente o medo ele faz nos comparar, o medo com as coisas pequenas. O medo ele aparece tão grande que faz a gente comparar com as coisas pequenas, e aí perdemos a esperança e a força de lutar. E no versículo 3 ainda vai dizer que Elias, além do medo, ele procura agora um jeito de fugir, de escapar da situação. E o verso 3 vai dizer que ele foge para salvar a sua vida. E quantos de nós procedemos de igual modo? Procedemos da mesma forma. Por quê? Porque a fuga é um mecanismo de defesa para muitos de nós. Nós, no medo, perdemos a força de enfrentamento e achamos que o melhor caminho é fugirmos, é nos mostrarmos com estranheza diante dela. E é possível, meu irmão, que eu e você, facilmente, possamos estar fugindo de situações, e quando nós fugimos da situação, a tendência que vamos ter no segmento e no processo dessa fuga, é sempre descer, é sair do nível e ir descendo da posição original. A gente aprende isso com a vida do profeta Jonas. Jonas recebe uma palavra do Senhor para pregar para os ninivitas, na época capital da Síria. Deus se levanta agora para anunciar o pecado dos ninivitas. E Jonas era o profeta. E Jonas diz: eu vou falar, vou anunciar o pecado dos ninivitas, esse povo se arrepende. E depois como é que eu vou ficar? Jonas ficou pensando muito na sua reputação. Ele considerou a sua reputação muito mais do que uma ordem de Deus. E todo o livro, a história de Jonas, vai mostrar que Jonas, ao invés de ir pregar, ele desce para Jope. De Jope tem uma segunda descida, ele desce para Tarse. Lá em Tarse ele vai para o porto. Ele entra no navio, mais uma terceira descida, ele desce para o porão e segue viagem. E naquela viagem acontece uma tempestade, que também vem como fruto da desobediência de Jonas. E o resultado disso é que, dentro daquele desespero, os viajantes, os navegantes, começam a jogar os alimentos no mar, e descobre que Jonas estava dormindo na polpa, e vai alguém e acorda Jonas, diz: só tu que está aí, todos nós estamos aqui perecendo, e você aí tranquilo? E Jonas então desperta do seu sono, e vê o que está acontecendo. Ele vai e diz: olha, tudo isso é por minha causa, me joguem no mar e tudo vai cessar. Aí vem uma quarta descida. Jonas, ele é jogado,
um peixe o traga. Aí Jonas vai passear para as profundezas da terra. E nós sabemos da história de Jonas. Sabe, irmãos, todas as vezes que nós cedemos o medo e optamos pelo caminho da fuga, não encarando a situação que está à nossa frente, nós só iremos descer do nosso nível espiritual de confiança em Deus. Todos aqueles que fogem, todos aqueles que deixam de enfrentar situações, eles enfraquecem na sua jornada. E dentro do estado do medo e da fuga, o sentimento que vai predominar no coração desta pessoa é o sentimento de insignificância. Ele vai começar a se sentir como nada. Foi o que Elias passou a sentir no coração dele. Sentir-se como nada. Quem sabe você está alimentando dentro de você agora esse sentimento, esse complexo de inferioridade. Você que está sofrendo, você que está passando por essa situação de sofrimento na sua vida. Meu irmão, eu não sei qual é o grau do seu sofrimento, mas eu posso imaginar que você esteja realmente sofrendo. Quando a gente vive um estado de doença na família, existe uma desestruturação emocional, psicológica, há uma desestrutura total, e eu não sei qual que está sendo agora o sentimento teu diante desta luta, diante desse desafio que você está enfrentando. Talvez porque você tem alguém na família que está internado e você nem pode vê-lo, nem visitar você pode. A gente fica à mercê apenas da instituição, que vai a hora que eles podem dar uma notícia, e às vezes as notícias que nós vamos ouvir não são aquelas que nós queríamos ouvir. Então tudo isso faz a gente sentir insignificante, impotentes, sem forças. E vem aquele sentimento ainda mais ruim, onde as pessoas começam a pensar dentro dela: eu sou inútil, eu para nada sirvo. E tem aquelas que chegam a dizer: eu acho que eu sou apenas um traste. Eu só estou ocupando um espaço nesta vida, sem nenhuma utilidade, sem ser capaz de fazer nada. Querido, a gente entende esta dor, desta inferioridade, desta complexidade, o quanto isso é difícil. Nós estamos hoje acompanhando situações de muitas pessoas, que às vezes ligam para nós, pedindo que a ajudemos em oração, porque ela tem uma situação dentro da família, e ela nem notícia tem, e quando tem as notícias não são boas. É muito difícil viver um momento como este. É tão difícil a gente estar presenciando verdades como esta. Mas a gente não pode perder o ânimo. A gente não pode perder a esperança. Elias, o profeta, estava se sentindo assim, se sentindo insignificante diante de todas as situações. Ele estava até achando que ele era o único existente nos seus dias, que não tinha mais ninguém. Ele chega até na sua fala com Deus dizendo: eu não sou melhor do que meus pais. Por que eu tenho que passar por isso? Olha, matar os teus profetas. E ele chega a dizer: só eu fiquei. Como que dizendo: ninguém está vendo o meu sofrimento. Talvez você esteja dizendo a mesma coisa. Talvez você está pensando que você está sozinho nesta batalha. Meu querido, minha querida, você não está sozinho.
Você não está sozinho, não aceita esta mentira, porque dentro deste vacilar, o inimigo procura colocar a gente no pó, ele tenta anular a gente. Não aceite, meu querido, esta jogada do inimigo contra a sua vida, não aceite essa jogada suja do inimigo da nossa alma. Porque além de nós vivermos, uma aparente injustiça, a gente viver como que sem valor algum, lembre-se, tem alguém cuidando de mim e de você, e esse alguém não dorme, este alguém não cochila, ele não tem necessidade de dormir e nem de cochilar. Eu estou falando aqui do nosso Deus, e não somente Ele, mas o nosso Deus também tem reservados muitos para que estejam conosco nas horas difíceis da nossa vida, para batalhar conosco. Além de Deus batalhar as nossas guerras, Ele tem também colocado outros à nossa semelhança, para nos ajudar a batalhar nessas guerras. O que a gente não pode é desanimar. Olha o que o versículo 5 e o versículo 6 vai nos dizer. O 5 diz assim: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. Olhou ele, isso é o profeta Elias, e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre a pedra em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Olha que situação, olha que ponto que leva o sentimento de desânimo na vida de uma pessoa. Uma pessoa desanimada, ele não é capaz de ver nada. Uma pessoa desanimada, ele não consegue ter um olhar de esperança, ele se entrega. Olha o que acontece aqui com o profeta Elias. Aconteceu um milagre. Elias estava num lugar, que vamos ver daqui a pouquinho onde ele estava num lugar escuro, ele estava num lugar desejando morrer. Ali não tinha casa, ali não tinha cozinha, ali não tinha fogo. E de repente, ele num sono do desânimo, num sono da entrega, no sono do sentimento de fracasso, alguém está tocando nele, acordando, despertando a ele, e ele acorda daquele sono, e ele vê ao lado dele pão e água. Não era para este homem se despertar e olhar: porra, mas quem é que trouxe isso para mim? Um pão e água aqui ao meu lado. E a Bíblia fala, o texto está nos dizendo que ele come, bebe e volta a dormir o sono do desânimo. Ele não consegue ver que algo sobrenatural estava acontecendo ali. Ele não consegue perceber a ação milagrosa e o cuidado daquele que ele estava pensando que tinha o abandonado, que era o Senhor. Observe, meu irmão, que nesses 2 versículos, observe que esse texto está falando do profeta que está deitado, não somente deitado, mas tomado no sono do desânimo, da depressão, da derrota, da prostração. E é exatamente isso que o diabo faz com o ser humano. Olha a situação deste profeta, meu querido. Olha que situação terrível, talvez seja este o momento em que você está vivendo. O desânimo é tanto, a depressão é tanta, que a única voz que você está ouvindo, ou o desejo que está vindo em você, é o mesmo que estava sobre o do profeta: eu quero morrer, eu não quero mais viver, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que ninguém, eu não quero mais sofrer. São conversas, são falas, que Deus, na sua infinita misericórdia, que compreende o nosso estado de dependência dEle, e que muitas vezes as nossas falas não passam de falas vazias como esta. Elias estava exatamente desejando morrer, ele se
entregou ao medo, se entregou ao desânimo. E olha o que o texto está dizendo: ele acordou, comeu e voltou a dormir. O sono da depressão, do sentimento da derrota e da frustração. Não é assim, querido, não é desta forma que nós devemos nos proceder diante de uma situação de desafio, por mais difíceis que elas sejam na nossa vida. O desânimo não é a melhor escolha para nós assumirmos. Nós hoje somos uma sociedade de pessoas deitadas, de pessoas prostradas, de pessoas, de muitas delas que perderam o ânimo. Nós já estamos ouvindo notícias de pessoas que estão dando cabo na sua vida, de pessoas que não têm mais força de levantar da sua cama, estão entregues à depressão, ao desânimo. Será que é essa atitude mais verdadeira que nós devemos assumir? É claro que não. Olha o versículo 10 do texto que nós lemos. Versículo 10 vai dizer assim: e ele, Elias, olha a fala do homem espiritual, né? Olha a fala dele: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e agora procura minha vida também para tirar. Elias estava ali para cumprir uma missão. Deus dotou esse homem com seu espírito, para ser a voz de Deus para Israel. E agora, até mesmo nesse sentimento de fracasso, ele diz: os filhos de Israel deixaram. Se deixaram, Elias, foram eles que deixaram. Deus quer você para alertá-los e chamá-los de volta. Mas na cabeça do profeta, a derrota ali era total. O pessimismo tomou conta do profeta. E pessimismo é quando eu e você nos vemos numa situação onde a luz está apagando, ou quase não existindo mais no fundo do túnel. E quanto mais vale, quanto mais a situação aperta, mais difícil fica para a gente poder ver uma saída. Oh, irmãos, quantas vezes nos portamos nesse sentimento de fraqueza? Não pode ser assim. Então lembre-se, pessimismo é quando você não vê nenhuma réstia de luz, quando nada mais vale a pena, quando parece que tudo acabou. Será que eu estou falando com alguém que está vivendo essa experiência, achando que não vale mais a pena viver? Querido, se esse sentimento começar a invadir o coração, e você não tomar uma atitude, você entra do fracasso, olha, da depressão vai para o fracasso, do fracasso vai para a solidão. E o que é a solidão? O versículo 10 diz que Elias olhou ao redor, no versículo 10, e não viu sequer uma pessoa, um amigo ou um companheiro. Será que Elias estava certo na sua maneira de ver as coisas? Ele não estava vendo ninguém com seus olhos físicos, mas estava diante dele ali o testemunho que alguém estava ali, inclusive provendo ele de pão e água, que é a primeira coisa a considerar num estado de depressão, de fraqueza e frustração, é ter uma boa alimentação, não é deixar de comer. Porque quando uma pessoa entra na depressão, nesse estado de tristeza, ele não quer comer. E se ele não come, o estado de fraqueza vai invadir seu corpo, vai afetar vários órgãos do seu corpo, e vai torná-lo cada vez mais pior o seu quadro. Mas o primeiro remédio para alguém que está entregue na depressão, no desânimo, que está entregue no sentimento de derrota, da prostração, é alimentar-se bem.
é comer bem, suprir o seu físico com as proteínas. E o profeta Elias, nesse quadro, mesmo diante de um milagre ali ao lado dele, ele ainda tem a ousadia de dizer que ele está sozinho. E o Senhor com aquele pão e com aquela água dizendo: Elias, como que você pode dizer isso? Eu estou aqui com você, rapaz. Eu estou aqui, você não está me percebendo que eu estou aqui? Sabe onde Elias estava nesse momento? Dentro de uma caverna, num lugar escuro, onde para todos os lados que ele olhava eram pedras, e a única saída que tinha, que era a porta por onde ele entrou, ele não tinha coragem nem de ir nessa direção. Ele estava ali, entregue. Oh, irmãos, não é assim que devemos proceder. Então vamos ver aqui como é que Deus fez, qual é o tratamento que Deus deu a Elias. E isto é lindo demais, é lindo ver o caminho de Deus, o cuidado de Deus. Deus começa com ternura, restaurou esse homem cheio de problemas, com tudo o que aconteceu. E quando Deus desperta Elias para chamar a realidade, Deus começa fazendo uma pergunta para ele, está no versículo 9. Deus pergunta para Elias: o que é que você faz aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Quem te mandou entrar aqui nessa caverna? Até esse momento Elias estava cheio de justificativa. Eu confrontei Acabe. Eu destruí lá os falsos profetas. Mas agora tem uma mulher querendo me matar. E eu vim para aqui. Deus, mas quem é que te mandou vir aqui, Elias? Quem te mandou você se enfiar nessa escuridão? Foi uma decisão tua. Foi uma escolha tua. Você procurou este lugar para estar. Eu não te mandei para aqui, Elias. Este foi o tratamento de Deus, o primeiro tratamento de Deus. Quem é que faz aqui, rapaz? E a segunda palavra de Deus está no versículo 11. A última parte do versículo 11, Deus fala com Elias: sai da caverna. Sai da caverna, Elias, e vai para o monte que eu te mandei você ir. Esse sair da caverna é a primeira iniciativa que eu tenho que tomar diante de um momento de sofrimento. É sair, não aceitar. Você tem que resistir. Quando Elias vai para a caverna, ele desviou o propósito. Porque quando Deus mandou ele, depois que ele vence lá os profetas, Deus mandou ele ir lá para o Monte Carmelo. E ele gastou um bom tempo para chegar lá. 40 dias de caminhada. E era para ele ir para o monte, não para a caverna. E Elias vai para a caverna. E Deus fala para ele: sai da caverna e vai para o monte. O monte aqui é um indicativo da presença de Deus. É ir para a presença de Deus. Há uma grande diferença entre estar numa caverna e estar no monte. A caverna é um fim da linha mesmo. É alguém que não está a fim de lutar. Mas a palavra de Deus não era para ele ir na caverna, é para ele ir para o monte. E Elias então sai da caverna, ele vai para o monte. E aí ele vai começar então a descobrir e entender que a missão profética dele não havia terminado ainda, como ele queria até já morrer. Não havia terminado ainda. O versículo 12 fala de alguns acontecimentos que aconteceram ali. Deus faz passar diante dele 4 situações: uma tempestade, fogo, vento. Mas Deus faz Elias perceber uma brisa, algo calmo, sereno e tranquilo. Isso aí é a ação da graça de Deus, é o Espírito Santo de Deus, é o bálsamo da presença de Deus. E é assim que Deus manda que nós experimentamos.
Ainda hoje Deus está dizendo, Deus ainda está mandando esta brisa mansa e suave. E muitas pessoas perdem isto, porque preferem ficar na caverna. A caverna é lugar de fim da linha, para quem não quer caminhar. O lugar de Deus, para mim e para você, meu irmão, é no monte, é no lugar alto, é na presença dEle. O versículo 15 e 16, Deus vai dizer para ele, você vai voltar pelo caminho de onde você veio, você tem algo para fazer. Olha o versículo 15 e 16, vai dizer assim, vai, volta ao teu caminho, Elias, para o deserto de Damasco, e em chegando lá, você vai ungir Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolar, ungirá profeta em teu lugar. Olha o que tinha para Elias fazer. Quem escapará, Elias, à espada de Azael? Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú? Eliseu matará. Aí Deus traz para Elias uma surpresa estupenda. Até o presente momento, Elias estava achando que estava só, não estava nem reconhecendo Deus com ele. E Deus vai dizer no versículo 18, e outra coisa, Elias, eu quero que você saiba, e para de ficar falando coisas fora do teu conhecimento, também eu conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Até o presente momento, Elias estava se achando o único que escapou, o único sozinho. Mas Deus estava dizendo para ele, Elias, eu estou com você. O meu anjo está com você. A minha promessa está sobre a sua vida. A unção que eu te dei ainda permanece sobre você. Você ainda tem algo para concretizar no seu ministério. E fica sabendo, Elias, eu conservei, Elias, 7.000 homens, 7.000 profetas. Eu conservei pessoas que nunca se dobraram a Baal e nem sequer beijaram a estátua de Baal. Então, meu filho, Elias, meu profeta, levanta-te e vamos em frente. Este é o convite do Senhor para todos nós e para você que se sente aí caído, meu irmão. Ainda hoje, há muitos homens e mulheres, moças e moços, na caverna do diabo. Mas Deus nos alcança com a sua graça até quando estamos na caverna. O amor de Deus vai o mais fundo do poço e nos levanta de lá. É isso que Ele quer fazer com você agora, meu irmão, minha irmã. Para de lamentar, para de murmurar, para de reclamar. Muda essa atitude do teu coração. Diga não a essa depressão. Diga não a esses sentimentos que você permitiu no teu coração, de depressão, derrota, desse estado de prostração. Meu irmão, eu te convido, saia desta posição agora em nome de Jesus. O Senhor está dizendo que você não está sozinho. E eu sou um dos milhares ou milhões de pessoas que Deus levantou para estar junto com você, para orarmos uns pelos outros e um ajudar o outro. Põe-te em pé, meu irmão, minha irmã. Você que está vendo um quadro, quem sabe, você está vendo nada mais além do que dentro de uma caverna. Deus está mandando você sair dessa caverna e ir para o monte, para a presença dEle. Este é o lugar mais seguro que eu e você temos, e é o lugar de Deus para nós. O monte fala de lugares altos. O nosso Deus habita nas alturas, e habita também com os quebrantados e contritos de coração. Esse é o convite de Deus para nós, neste momento. É o chamado de Deus para nós. Meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar agora para unir comigo nesse momento de oração.
Talvez você não está com esse sentimento de desânimo, depressão, derrota, prostração, mas você tem alguém na sua família. Exercita a sua fé em favor dele agora. E vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude a não perder de vista Ele, né? Não perder de vista o nosso Deus. Que nada neste mundo, nada do que está acontecendo na face da terra, venha desfocar-nos do nosso Deus. Se tirarmos os olhos de Deus, você vai perecer. Por isso, coloque os seus olhos em Deus. Pai maravilhoso, Deus grandioso, Pai, na nossa vida, nós temos sim, Deus, momento em que nós experimentamos da ousadia que o Senhor nos deu pelo Espírito Santo, de fazermos enfrentamentos, de confrontarmos as trevas, e algumas vezes, Pai, temos esquecido, ó Deus, de toda esta força do Senhor à nossa disposição. Para isso, ó Deus, queremos pedir perdão, ó Deus, pela entrega ao desânimo, pela entrega à depressão, pedir perdão ao Senhor Deus pela entrega à derrota, à prostração. Deus nos perdoe, Deus nos livra. A gente sabe, Pai, que o Senhor é um Deus de graça, assim como a graça do Senhor, Deus, foi operante na vida de Moisés, na vida do profeta Elias. Pai, esta mesma graça, ela continua com a mesma intensidade, ela continua, Deus, com o mesmo favor do Senhor nas nossas vidas. E nesta hora, em nome de Jesus, eu quero destruir toda a mentira do diabo, que tem soprado, Deus, no ouvido dessas pessoas, e muitas delas, ó Deus, têm entregado ao desânimo, têm se entregado à frustração, à derrota. Em nome de Jesus, nós quebramos esse poder maligno sobre essas pessoas, e eu quero declarar pela fé, meu irmão, minha irmã, levanta dessa posição. E quero dizer para você, assim como Deus falou com Elias, eu quero falar também na dimensão do Espírito Santo a você. Sai dessa escuridão, dessa caverna, e suba para o monte, vai para a presença de Deus, e deixa Deus mudar a tua história, e você vai saber, aquilo que você está achando que já acabou, que é inútil, que para nada mais serve, você vai ver que Deus vai dizer para você, tem muita coisa para você fazer ainda. A sua missão ainda não encerrou. Por que você está pedindo a morte? O tempo da morte, o tempo de cessar a nossa vida está na mão de Deus, é Ele que sabe o tempo. E qualquer que quiser apressar esse tempo, Senhor, estará realmente fazendo o que é mal aos teus olhos. Por isso eu clamo por essa pessoa agora, ó Deus, para que ela haja na tua força, em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Leia depois esse texto, de novo, medita nele, e assume essas posições, e atende esse convite de Deus. Sai para fora da caverna, sobe para o monte, porque ali falarei contigo. Esta é a palavra do Senhor para nossas vidas, neste momento. Que Deus abençoe você. O meu desejo é ouvir você falando, pastor Matias, eu ouvi esta palavra, tomei uma posição, e Deus me deu força, e eu creio nesta força. É o que desejamos a todos vocês que estiveram comigo durante esse tempo. Deus te abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.